Olá! No dia 27 de junho celebramos o Dia das Técnicas e dos Técnicos em Nutrição e Dietética. O dia foi escolhido em função da data de criação dos cursos técnicos pelo Decreto número 38.643 de 1961. Quero, com essa homenagem, ressaltar que o TND é essencial na promoção da saúde e da alimentação adequada. O TND é imprescindível na excelência de um trabalho coletivo de saúde. A gestão Nutrir com Trabalho, Respeito e Ética, quer estar cada vez mais próxima desse profissional, promovendo iniciativas e atividades com o objetivo de incentivar e fomentar a sua atuação profissional. Espero e desejo que as técnicas e os técnicos em nutrição e dietética tenham sua profissão cada vez mais conhecida e reconhecida. E o CRN9 não medirá esforços para que isso aconteça. Um grande abraço e parabéns pela data! Olá, bem-vindos e bem-vindas ao evento do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, CRN9, em comemoração ao Dia do Técnico e da Técnica em Nutrição e Dietética. Meu nome é Manuela Zibral, eu sou nutricionista e conselheira do CRN9 e trabalho na área de alimentação coletiva há 9 anos e atualmente trabalho em restaurante industrial. Essa data é muito importante para celebrarmos e reconhecermos a importância do técnico em nutrição e dietética para a promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional. Mesmo com todos os desafios do atual momento, acreditamos na importância de compartilhar conhecimentos, promover a atualização profissional e, sem dúvida, homenagear nossos profissionais. Uma excelente palestra a todos e a todas. Então, o nosso caminho hoje é trabalhar justamente falando sobre as áreas de atuação do técnico em nutrição e dietética e enfocar numa área que eu acredito que seja de um conhecimento novo para vocês, que é a área de cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos. Também vamos tratar aí da gestão da qualidade, as oportunidades e os desafios que hoje a profissão de técnico em nutrição e dietética tem e as considerações finais aí para o nosso dia ao fim da palestra. Passando para as áreas de atuação do técnico em nutrição e dietética, não tem como a gente deixar de falar de contexto histórico, né? Eu gosto muito de trazer esses contextos históricos para as nossas conversas. Então, a criação dos cursos técnicos em nutrição e dietética foi estabelecida a partir de 1961 com o decreto 38.643. Em 1999, o Conselho Federal de Nutricionistas, através da Resolução 227, estabeleceu aí a fiscalização e como que os técnicos trabalhariam, né? As áreas de atuação aí dos técnicos em nutrição e dietética. Em 2019, para vocês terem noção da crescente dessa profissão e da importância que é o estabelecimento dela no mercado de trabalho, a gente tem, no final de 2019, 19.284 técnicos em nutrição e dietética no Brasil e 1.280 em Minas Gerais. Então, daí a gente vê a valorização dessa profissão que é tão importante para o mercado de trabalho. E, atualmente, a legislação mais fresca que a gente tem para falar das áreas de atuação do técnico em nutrição e dietética foi estabelecida pelo Conselho Federal de Nutricionista em 2018, 22 de abril de 2018, que é a Resolução 605. E ela vai dispor sobre as áreas de atuação desse profissional e também as atribuições, o que o técnico pode fazer nas diferentes áreas de atuação. Quais são essas áreas, então, né? Eu acho que vocês conhecem muito a área de alimentação coletiva, né? Trabalhar em restaurantes industriais, né? Unidades de alimentação e nutrição, né? As famosas UANs. A nutrição clínica, trabalha nos serviços de nutrição e dietética dos hospitais, por exemplo. A área de nutrição em saúde coletiva, que é aquele trabalho nos programas institucionais, como o PNAE, trabalhar na vigilância sanitária, ou até mesmo na fiscalização dos conselhos regionais, né, de nutricionistas. E uma área que aparece na Resolução 605, que é a de cadeia de produção na indústria e em comércio de alimentos, que é justamente essa que a gente vai pegar mais na nossa conversa de hoje.
Tá? E no artigo 4º da Resolução 605, diz que os TNDs, respeitados os limites compreendidos pelos componentes curriculares da respectiva formação escolar, poderão, nas áreas de atuação compreendidas, né, nos incisos 1, 2 e 3, ou seja, na área de nutrição e alimentação coletiva, na área de nutrição clínica, na área de nutrição em saúde coletiva, os técnicos podem exercer sob supervisão do nutricionista as atribuições que estão previstas lá no apêndice dessa resolução. Por isso que é muito importante a gente sempre estar aí com essas resoluções em mãos para poder não ter erro aí, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Já no parágrafo único desse artigo, a resolução nos traz que o técnico ele pode atuar sem a supervisão do nutricionista na área de nutrição, na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos, desde que não haja preparações, refeições ou dietas especiais para indivíduos ou coletividades, qualquer que seja o processo de preparo, conservação e distribuição. E que não haja aí também, logicamente, né, previsão legal para que seja obrigatória a presença de nutricionista nesse local. Então, o que eu trago aqui para vocês? Pode sim um técnico nessa específica área trabalhar sem a supervisão do nutricionista, e aí, gente, eu faço uma ressalva. A gente está falando de trabalhar sem a supervisão do nutricionista, mas não estamos falando sobre responsabilidade técnica, porque isso é uma atividade privativa do nutricionista. Então, isso tem que ficar muito claro para que a gente aí não vá contra, né, os códigos de ética da profissão. E, como eu disse para vocês, a gente vai tratar hoje justamente dessa área de atuação, né, cadeia de produção na indústria e comércio de alimentos, resgatando aí a parte de gestão da qualidade, justamente nessa área que eu acredito que seja uma área que vai ser crescente aí, um mercado de trabalho amplo, que é uma porta aberta para o profissional técnico em nutrição e dietética. E aonde que esse técnico pode, então, atuar, né, nessas áreas? Na agroindústria de alimentos, mercados, supermercados, hortifrutis granjeiros, né, mercados de hortifruti, padarias, confeitarias, laticínios, açougues, né, e similares, delicateses, comidas congeladas, né, locais que produzem comidas congeladas, sorveteria, lojas de conveniência, produtos naturais e dietéticos. Quando a gente fala de lojas de conveniência, a gente lembra daquelas lojas de postos, né, de combustível, né, que hoje até tem saído muito dos postos de combustível, a gente vê no mercado lojas de conveniência que não necessariamente estão dentro dos postos de combustível. Então, olha aí, né, a oportunidade de trabalho para o profissional, várias áreas, né, de vários segmentos aí para se trabalhar. Então, vou aqui, isso tudo está na legislação 605, mas aí eu estou trazendo para vocês só para vocês conseguirem ter a noção o que o técnico em nutrição e dietética pode fazer nesses diferentes setores, tá? Então, na cadeia de produção de alimentos, aí pensando no técnico atuando nos programas de extensão rural, né, ou na produção de alimentos, justamente com com os produtores, sejam pequenos produtores, né, agricultores familiares, ou até mesmo dentro de empresas, né, dentro do agronegócio mesmo. Tá? Então, o que o técnico pode fazer? Ele pode orientar os produtores de alimentos quanto à forma adequada de higienização, acondicionamento, transporte, para redução das perdas dos alimentos que eles produzem lá na área rural. Ele pode participar de equipes multiprofissionais, até dentro desses programas mesmo de extensão rural, orientando sobre a importância da diversificação da produção de alimentos como estratégia para uma alimentação mais variada e mais nutritiva, participar na elaboração, execução e no acompanhamento desses programas de extensão rural. Ele pode assistir as famílias, porque aí a gente não está trazendo, na extensão rural, não se trabalha somente com o produtor, trabalha com um todo, com um coletivo. Então, justamente para poder auxiliar também as famílias que estão lá nas áreas rurais. Então, pode assistir essas famílias orientando nas competências dos projetos que são, né, desenvolvidos, em especial para a produção
orgânica, agroecológica, com uma condição mais sustentável, né, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida, não somente, né, e da condição de vida, não somente daquelas pessoas que vivem na área rural, mas como da sociedade como um todo. Contribuir aí na elaboração de projetos na área de alimentação e saúde, destinado a essas famílias, às comunidades, acompanhando também a execução e avaliação desses programas. E contribuir no desenvolvimento de projetos com vista à valorização da culinária e da cultura alimentar local. Então, trazer o resgate de produtos que muitas vezes foram esquecidos. A gente pegar aí um pouquinho dos conceitos das plantas alimentícias não convencionais, das PANCs, né? E também resgatar aí dentro das áreas rurais o resgate da cultura desses alimentos que às vezes foram esquecidos, né? Que são tão importantes, falando aí de contribuição nutricional mesmo para a saúde humana. E aí a gente passa aí também para a área da indústria. O que o técnico pode fazer ao trabalhar na indústria? Ele pode acompanhar, monitorar as atividades de seleção dos fornecedores, a procedência desses alimentos, bem como planejar as compras, né, que são feitas dentro do local. Acompanhar as atividades de higienização, de utensílios, de equipamentos, a higiene pessoal, né, todo aquele fluxo mesmo de trabalho que já é comum também ao técnico de ser executado. Orientar e monitorar sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, justamente para também dar segurança para aquele profissional que está trabalhando ali na indústria e também para o alimento que está sendo produzido, né, o produto que se produz naquela indústria, né. O EPI ele é muito importante também, não só para assegurar ao profissional, mas como também para garantir a segurança do alimento. Pode contribuir na execução dos programas de atualização, então com treinamentos, né, ajudar nas elaborações e na realização desses treinamentos. Contribuir com as equipes de desenvolvimento dos produtos, então aí também é muito interessante. Colaborar na elaboração dos manuais de boas práticas e os procedimentos operacionais padronizados, né, os POPs, que a gente vai falar mais lá para frente. Participar das atividades que são realizadas na cozinha experimental, então é muito daquilo que a gente já tem também em alimentação coletiva, onde a gente tem uma cozinha experimental, né, para testar as receitas. Então na indústria tem muito essa cozinha justamente para o desenvolvimento de novos produtos. Então ele pode ajudar no desenvolvimento de receitas, nos testes de produtos, testes de aceitação, né, análise sensorial, no processo de rotulagem, na avaliação das características sensoriais daquele produto. Pode participar das atividades de orientação ao consumidor e da elaboração de material técnico científico, né, material educativo mesmo para orientação quanto ao uso desses produtos alimentícios que são produzidos na indústria. Também nesse segmento da indústria, que é bem amplo, né, a gente pode ver, o técnico pode contribuir no monitoramento de programas de manutenção preventiva e periódica, né, dos equipamentos, monitorar e registrar as atividades de controle de qualidade de todo o processo, desde o recebimento até a embalagem e destino final, transporte para distribuição, registrar as atividades previstas no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, né, dos colaboradores, de acordo com as normas vigentes. Vejam, gente, muita coisa que pode ser feita dentro da indústria pelo técnico em nutrição e dietética. E a última área que a gente tem dentro, né, a última sub-área que a gente tem dentro dessa área de trabalho do técnico é o comércio de produtos alimentícios e de alimentos. Aí a gente entende como produtos alimentícios aquele alimento que sofreu algum processo de industrialização. Tá? Então aí é a diferença entre produto alimentício e alimento. E aí o técnico pode fazer o quê? Pode e deve, viu, gente? Acompanhar e monitorar as atividades de seleção dos fornecedores, a procedência dos alimentos, né? Quando chega ali naquele estabelecimento. Participar também aí do aperfeiçoamento profissional da equipe, né, de trabalhadores que atuam, né, junto àquele estabelecimento, contribuir aí, aqui aparece de novo, com a elaboração do manual de boas práticas e do POP também, e acompanhar a sua implantação, porque eu sempre digo, não adianta a gente fazer se a gente não executa, porque senão fica ali guardadinho num cantinho e a gente não coloca em prática, né? Então é importante não só ajudar na elaboração, mas também na implantação dentro do local.
Contribuir na elaboração de relatórios técnicos de não conformidade, registrar as atividades de controle de qualidade, então, controle de temperatura de equipamento, né? Tudo pode ser feito e deve ser feito pelo técnico em registros, tá? Em folhas de registros, fichas de registro. Nada de papelzinho não, anotadinho não. Tem que ficar lá, porque quando os órgãos de controle, de fiscalização, né, sanitária chegar, a gente tem condição de apresentar. Contribuir com a organização, higienização, manutenção e utilização correta dos equipamentos e utensílios, contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional para a população atendida. Então, é possível também ajudar nessa, né, na divulgação aí da educação alimentar e nutricional, que é tão importante para a população estar ciente, e participar na elaboração de material técnico, científico e educativo quanto ao uso também dos produtos que ali são comercializados. Então, percebam o leque, né? Tantas coisas. E aí, mais uma vez, eu enfatizo a importância do profissional, olha o tanto de coisa que o técnico de nutrição e dietética deve fazer e como que ele contribui nas frentes de trabalho em que ele atua. Então, é muito importante a gente aqui sempre resgatar e valorizar, porque é muito importante, né, esse trabalho do técnico nessas frentes de trabalho. Mas vamos aí para a gestão de qualidade, né? Eu acredito que os técnicos, né, as pessoas quando se formam, né, saem da instituição de ensino e vão para o mercado de trabalho, né, receberam uma bagagem muito boa de parte teórica, né, de conhecimento, mas quando chega ali na linha de frente, fala assim, o que fazer, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Né? RDC, o que é aquilo mesmo de RDC, APPCC, o que é isso? POP, né? Boas práticas de fabricação, o que seria isso? PCMSO, ai meu Deus, né? E fica ali cheio de informação e vai para a frente de trabalho. Mas calma. Primeiro que a gente está aqui para poder ajudar. Eu falo que o conselho vai estar sempre junto aos técnicos em nutrição e dietética, justamente para auxiliar no que for preciso. Mas, obviamente, sempre o técnico também tem que buscar, né, esse conhecimento, né, esse resgate, igual a participação em palestras, em eventos, justamente para atualizar. A atualização é muito importante para o exercício da profissão. Então, quando a gente traz aí sobre gestão da qualidade, a gente precisa de conceituar a gestão da qualidade. O que é, né, gestão da qualidade? O conceito de gestão da qualidade, ele parte muito do setor administrativo e aí a gente vai, né, trazendo ele junto para a gente no setor de alimentação. Então, de forma geral, gestão da qualidade é um conjunto de atividades coordenadas para, né, dirigir e controlar uma organização com relação à qualidade, englobando ali desde o planejamento, o controle e a garantia e a melhoria da qualidade, porque o programa de gestão de qualidade é uma gestão contínua, a gente não estabelece a qualidade em um local e pronto, fica por ali. Não, a gente vai sempre buscar as melhorias daquele sistema de qualidade dentro da unidade. E aí, quando a gente passa para a gestão da qualidade total, né, a gente tem a gestão da qualidade e em 1999 foi estabelecido, né, o conceito de gestão da qualidade total, que vem aí do inglês, Total Quality Control. Ele vai dizer aí que o modo de gestão de uma organização, ele vai ser centrado na qualidade, né? Então, daquela empresa, daquele estabelecimento, baseado aí na participação de todos os membros. Então, não é só o técnico em nutrição e dietética que é responsável, não é só o diretor da empresa, não, é o coletivo, são todos os colaboradores que ali atuam, visando o sucesso ao longo prazo naquela instituição, né, por meio da satisfação do cliente e dos benefícios que vão trazer para todos os funcionários daquele local e para a sociedade. Porque quando eu executo a gestão da qualidade, né, implanto todas as ferramentas de gestão da qualidade no estabelecimento em que eu trabalho, eu vou estar contribuindo também para a saúde da sociedade, porque a gente sabe que alimento é sério. Se a gente tiver alguma contaminação desse alimento que a gente produz, e uma pessoa comer, ter uma toxinfecção alimentar, por exemplo, a gente sabe que, infelizmente, quantos são os casos, né, gente? Até na atualidade, né, tá até bem recente perto de nós, que infelizmente a gente viu pessoas vindo a óbito justamente por comer alimentos contaminados ou ingerir, né, produtos alimentícios aí contaminados. Então, isso
é muito sério. Então, a gente tem que aí partir do pressuposto que a gestão da qualidade ela é fundamental para garantir aí um produto de qualidade, né? E aí, qual que é a importância dessa gestão da qualidade? Então, produto seguro para o consumo. Igual eu já tinha falado aqui, da gente evitar as contaminações e esse produto ser algo ruim para quem o consome. Padronização dos produtos, porque se eu tenho uma linha de produção, o cliente que vai consumir o produto, ele não quer chegar hoje no estabelecimento, comprar aquele produto e na semana que vem, ele gostou, vai voltar para comprar, ele vai comer, consumir de novo aquele produto e aí, na verdade, já não é daquele jeito. Nossa, que estranho, né? E se a gente for parar para pensar, quando a gente, né, na nossa infância, quando a gente comia aquelas bolachinhas, né, biscoito aí da nossa infância, hoje a gente compra esses biscoitos hoje em dia, a gente remete, vai lá na memória, né, volta, vem um resgate mesmo, né, afetivo também, porque comer é isso, né, então vem esse resgate, então a gente quer uma padronização, então o cliente busca, então isso faz parte também da gestão da qualidade. Fidelização dos consumidores, se o produto é bom, né? Se o alimento é bom, eu vou voltar e vou comprar de novo. Vou ter um cliente fiel, senão eu não vou ter. Infelizmente a gente perde, né? Ainda mais hoje, na era, né, das redes sociais, qualquer empresa aí pode ter um nome jogado lá embaixo, justamente pelo boca a boca e por achar que o produto não é bom. Então, a gente tem que fidelizar os nossos consumidores também. A imagem da empresa para a população, gente, marca, nome, se faz e se perde, infelizmente, né? A gente sabe muito bem disso. Então, se a gente não tiver aqui, né, profissionais com a competência para poder atuar e também, né, prezar pela qualidade, né, daquele alimento, daquele produto que é comercializado, a gente tem aí o risco da empresa ter o seu filme realmente queimado, né? Isso não é interessante. E, logicamente, o atendimento às normas vigentes, né, às normas sanitárias. Então, a gente precisa de fazer também e colocar a gestão da qualidade como um ponto primordial nos trabalhos do técnico em nutrição e dietética. E sempre que a gente traz o conceito de qualidade, de gestão da qualidade, a gente está aí junto com o conceito de segurança dos alimentos, porque é isso que a gente busca dentro dos locais onde a gente produz, né, e comercializa alimentos, né? E a segurança dos alimentos, ela diz respeito à garantia de que o alimento não cause dano ao consumidor. Então, a gente não quer aqui que esse alimento seja, de forma alguma, ofereça nenhum tipo de perigo. E aí eu vou resgatar com vocês conceitos, né, lá da base de estudo de vocês, que são, a gente não quer que tenha perigos físicos, não queremos que tenham perigos químicos e não queremos que tenham perigos biológicos, né? Então, sempre pensar em toda a linha da cadeia de produção que nós temos perigos químicos, físicos e biológicos, que em todas as etapas do processo produtivo, nós vamos sempre pensar, tem o risco, tem o perigo de ter contaminação química, contaminação física, contaminação biológica, e como a gente vai trabalhar para evitar que esses perigos atinjam o produto que a gente está, né, comercializando ou produzindo, né, dessa forma. E aí a gente tem várias ferramentas, né, várias ferramentas para gestão de qualidade. E a gente vai trabalhar com uma em específico, que são as boas práticas de fabricação. Mas aqui eu abro um parênteses para a gente dizer que tem outras ferramentas. Se a gente pensar, vocês já ouviram falar do programa 5S, que vai ser baseado na organização do local de trabalho. Se vocês, ISO, né, que vai trabalhar aí dando certificações para a empresa, justamente dizendo sobre a qualidade. São ferramentas de gestão da qualidade total, mas que também não são normativas sanitárias, né? Não diz sobre normas sanitárias, mas auxiliam e muito. E são ferramentas que a gente tem que implantar, né? Se a gente for pensar no 5S, por exemplo, se eu chegar num local que tiver tudo bagunçado e desorganizado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em prática o 5S para poder organizar aquele estabelecimento. Mas, em contrapartida, nós temos as normas sanitárias,
que são ferramentas que vão tratar também dessa gestão da qualidade total. Então, eu vou apresentar aqui para vocês as boas práticas de fabricação, mas a gente tem, por exemplo, o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, né? O APPCC, por exemplo, foi uma ferramenta criada pela NASA para desenvolvimento de alimentos para astronautas. Então, precisava de criar um sistema tão cheio de controle para que não tivesse contaminação naquele alimento que era enviado para o espaço, que tiveram que criar. E, obviamente, tudo que é bom a gente vai trazendo para conosco, né? Então, foi assim que desenvolveu o APPCC, né? Então, isso é importante. E eu enfatizo também para vocês que a gente tem que ficar sempre atento às resoluções, né, dos órgãos de fiscalização. Por quê? A gente tem a Anvisa que vai fazer, né, toda essa verificação e fiscalização e criar as normativas que auxiliam o trabalho, né, do técnico de nutrição e dietética, né, em relação a todos os alimentos, né, todos os alimentos que são comercializados. Mas a gente tem o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, por exemplo, o MAPA, que ele vai dizer já de resoluções e normativas para produtos de origem animal. Então, eu tenho que ficar atento. Se eu vou trabalhar no frigorífico, eu vou também olhar as normas do MAPA, né? E entendendo que, uma vez que o produto foi produzido e ele sai da indústria e vai para o comércio, a vigilância sanitária é que vai fazer a fiscalização, né, daquele produto. Então, eu tenho que estar sempre linkando, né? Tem que estar sempre atento em todas as normativas e o que é estabelecido por cada órgão de fiscalização, justamente para não perder e não correr o risco de fazer alguma coisa errada, né? Porque é o que a gente não quer. E mais uma vez eu vou trazer um pouquinho de contexto histórico, né? Da onde que vem as boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação também vêm do inglês Good Manufacturing Practices, que em 1938, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos, eles estabeleceram essas boas práticas de fabricação justamente para a produção desses fármacos, né? Para criar metodologias de trabalho do recebimento, estocagem e embarque, garantindo assim a qualidade dos fármacos que eram distribuídos. Então veio lá de 1938. Já em 1950, essas boas práticas da indústria farmacêutica, elas foram absorvidas para o setor de alimentos, né? Então a indústria de alimentos começou a criar também já conceitos de controle de água, contaminação cruzada, higiene de utensílios, de higiene pessoal. Então, a indústria de alimentos foi resgatando o que a indústria farmacêutica começou a criar e adaptando para aí, né, os meios de locais que trabalham e produzem alimentos. E em 1993, a gente teve o estabelecimento da Portaria do Ministério da Saúde, número 1428, que é um marco regulatório no Brasil das boas práticas de fabricação, porque nessa portaria é que vai estar aí presente, né, já os primeiros traços de boas práticas para esses estabelecimentos que industrializam e comercializam alimentos. Então é daí que surgem as boas práticas e da necessidade, da demanda, né, de ter produtos de qualidade, das indústrias terem a necessidade de ter alimentos com qualidade e com processos que realmente garantiam um bom produto para o consumidor. E como conceito, as boas práticas de fabricação, elas são um conjunto de medidas que devem ser adotadas pela indústria de alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. Então, são normas. E eu digo para vocês, eu não posso escolher se eu quero ou não implantar boas práticas. São normas obrigatórias. Então, eu tenho que implantar. Então, não cabe ao estabelecimento escolher se quer ou não. Ele é obrigado a colocar em prática essas normas. Por isso que é tão importante o técnico de nutrição e dietética ter conhecimento dessas boas práticas, o que diz nas legislações, justamente para poder aí, junto com, né, os responsáveis pelo estabelecimento, desenvolverem um bom projeto, né, um bom programa de gestão da qualidade total. E as legislações sanitárias de boas práticas, aqui eu trouxe para vocês, de forma bem geral, três
nichos assim de legislações, que são as legislações gerais, as específicas e as legislações para serviços de alimentos, né? Então, a portaria do Ministério da Saúde, que foi a precursora aí das boas práticas, como eu já tinha dito para vocês. Daí a gente teve a portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária, também do Ministério da Saúde, número 326, de 1997, que vai trazer o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. E aí vem a RDC 275 de 2002, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que eu acredito que é uma que vocês carregam muito, né, na bagagem, né, no cotidiano aí profissional de vocês. Essa resolução, ela já diz sobre o regulamento técnico, né, de procedimentos operacionais padronizados que são aplicados nos estabelecimentos que produzem e industrializam alimentos. E ainda traz uma lista de verificação das boas práticas. Essa lista de verificação, inclusive, a gente utiliza muito como um checklist para fazer diagnóstico situacional quando a gente entra no estabelecimento para começar a trabalhar. Ah, deixa eu ver o que aqui está de acordo com as boas práticas de fabricação. Não, isso daqui não está. Então, isso aqui é um ponto que eu preciso melhorar aqui quando eu chego no estabelecimento para trabalhar. Então, é muito importante essa lista de verificação justamente para ver, tá de acordo, o teto do local está de acordo com o que tinha, o material da parede, o piso, a higienização, controle de pragas, o manejo de resíduos, é feita uma coleta aqui de resíduos, uma coleta seletiva, não é? Como que esse lixo é descartado? Tudo isso engloba aí a gestão da qualidade total e as boas práticas de fabricação. As legislações específicas, nós temos que ter muito conhecimento, porque se eu vou trabalhar com determinado segmento, eu tenho que procurar as legislações que são específicas para aquele tipo de estabelecimento, né? Então, aqui eu trouxe algumas. Eu vou trabalhar com gelados comestíveis, então eu vou lá procurar na RDC 267. Se eu for trabalhar com amendoim processado, aí eu vou lá na RDC 172. Se eu trabalhar com palmito em conserva, RDC 81 e 18. Se eu vou trabalhar com frutas ou hortaliças, eu vou lá na RDC 352. Então, tá vendo que são legislações específicas, né? Se eu for, por exemplo, ajudar alguém, né, uma equipe multiprofissional a trabalhar com rotulagem, eu vou olhar a RDC 184 de 2002 para poder falar de rotulagem. Eu não vou olhar a RDC 275, porque não vai me trazer essas informações, né? Então, eu tenho que olhar de forma específica aquela resolução que eu realmente preciso saber, né? E se tratando de legislações sanitárias, falando aqui de boas práticas de manipulação, eu trouxe algumas específicas para vocês terem conhecimento. Já para os serviços de alimentação, a gente tem a RDC 216 de 2004, que eu também acredito que seja muito trabalhada aí na prática de vocês, que vai dispor sobre o regulamento técnico de boas práticas para os serviços de alimentação. E aqui também, para alimentos e bebidas preparados com vegetais, a gente tem a RDC 218 de 2005, que vai dispor sobre o regulamento técnico de procedimentos higiênicos sanitários para a manipulação de alimentos e bebidas preparadas com vegetais. Tá vendo? Então, são nichos diferentes de trabalho de resolução, mas de modo geral, todas elas vão trazer para a gente como que deve ser a aplicação das boas práticas de fabricação de acordo com o segmento, tá? A área de trabalho. E aí, para eu implantar, né, as boas práticas de fabricação, eu preciso o quê? Eu preciso de conhecer as características do meu produto ou do serviço. Não tem como eu implantar boas práticas se eu não conheço essas características. Eu preciso de conhecer o processo produtivo. Como que é? Eu recebo um produto ou esse produto já está aqui? Como que é feita essa compra? Então eu tenho uma etapa. Tem a etapa de eu tenho que lavar o produto quando ele chegar ou não? Ele já é lavado antes de chegar. Tem que fazer descascar ou não? Ele já vem descascado. Então pense que eu tenho que trabalhar sempre conhecendo o processo produtivo. Avaliar os perigos e riscos de contaminação do alimento. Então, mais uma vez, resgato, perigo químico, físico e biológico. Então, eu tenho que pensar, vai ter o risco de contaminação química,
física, microbiológico, então eu tenho que pensar isso, quais são os perigos potenciais de contaminação e determinar as formas de controle, porque eu também não posso somente pensar em como, né, se vai ter ou não esse perigo, sem ter um jeito de controlá-lo, porque a nossa ideia, a ideia das boas práticas é justamente prevenir que alguma contaminação, seja de ordem física, química ou biológica, aconteça no alimento. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, justamente só para a gente ter uma ideia, tá? Então eu trouxe um exemplo de um produto que ele tem uma linha de trabalho que está crescendo, sabe? Dentro dos mercados. Então, é a banana chips. Então, eu trouxe aqui, até tem uma foto desse produto, mais da forma, né, mais pura de se fazer, vamos assim dizer, mas a gente já tem aí a parte da indústria fazendo. Se você vai na gôndola do supermercado, você acha banana chips já orgânica, já com processo industrial mais forte, né? Mas é um produto que é fácil de ser feito, também tem um custo que é mais acessível, por exemplo, pensando em produtores, pequenos produtores rurais, por exemplo, e também é um produto que tem um mercado, né? Então, é uma possibilidade de geração de renda. Então, se eu vou pensar assim, nome do produto. O nome do meu produto é Banana Chips. Aí eu posso trabalhar com a marca, o estabelecimento trabalha com tal marca, não, trabalha com outra marca. Os ingredientes que tem nesse produto. Ele é basicamente banana verde, né, no caso, gordura vegetal hidrogenada e sal. Basicamente isso. As características desse produto, tem que saber, ele é rico em proteína? Não, nesse caso é um produto rico em lipídio e pobre em água. Então é um produto que tem uma atividade de água baixa. O que é essa atividade de água? A água no alimento, tem uma água no alimento que é chamada de água livre, que ela está ali disponível para o crescimento, né, e metabolismo microbiológico. Então é essa água que vai estar disponível para os micro-organismos ali fazerem a festa. Nesse caso da banana chips, é um produto que tem uma atividade de água mais baixa, né, justamente por ter passado por um processo de fritura que acaba desidratando mesmo aquele produto. Como que essa banana chips ela é consumida, né? É um consumo direto, não é um consumo associado, eu não tenho que fazer um aquecimento prévio, né, um descongelamento, não, é direto, um consumo direto. A forma de embalagem, no caso aqui, é uma embalagem plástica, né, de polietileno, transparente, né, então tem que ter, né, aqueles cuidados com o contato com a luz. Prazo de validade, normalmente aí, como é um produto com atividade de água mais baixa, normalmente aí 90 dias de prazo de validade. O local onde esse produto é vendido, ele pode ser vendido hoje, gente, tem padaria, mercearia, lojas de conveniência, supermercado, todos já estão comercializando esse produto, né? E as instruções de armazenamento que estão presentes no rótulo. Tem que ser armazenado em local fresco e seco e ao abrigo de luz. Então, se eu estou ali no supermercado auxiliando uma equipe, eu não posso deixar essa banana chips na parte de refrigeração, né? Não posso. Então, eu tenho que conhecer do produto para poder implantar as boas práticas e não fazer com que tenha perda, porque a gente tem que trabalhar aqui para não ter perda, né? Nessas grandes lojas também, para não ter perda do alimento, senão a gente vai partir para um descarte e um desperdício que a gente sabe que não é o ideal. E aí eu trouxe também um fluxograma para vocês entenderem aí esse processo de produção. Por isso que é importante a gente trabalhar com fluxograma, para a gente entender cada etapa desse processo produtivo. Então, a gente tem a banana verde, que aí a gente pode estar trabalhando lá com o produtor, que aí um agricultor familiar, por exemplo, que tem a sua plantação de banana e que também vai desenvolver banana chips. Então, tem que ter os cuidados. Quais são os cuidados lá? Né? Que tipo de manipulação ele tem, qual o cuidado na manipulação, depois que ele fazer a colheita, como que vai fazer o armazenamento dessa banana para que não tenha perda, né? Então vai ter essa parte do técnico de nutrição e dietética para poder ajudar justamente a orientar esse produtor, contribuindo também com a realização de projetos aí na agroindústria.
Ou então não, é um produto que já de uma indústria. Então o técnico já vai estar trabalhando junto a uma equipe que está desenvolvendo esse tipo de produto. Então ele vai ajudar o quê? Na orientação, né, da seleção de fornecedor. Então vou ajudar a selecionar os fornecedores que aquela empresa vai comprar, né, a banana. Fazer o planejamento de compra também, se é lá no comércio, né? Eu já vou lá no supermercado, estou trabalhando lá no supermercado e a gente vai receber esses produtos, então vou planejar a compra, onde que eu vou comprar, né? Vou aí fazer uma busca de mercado para que tenha um custo-benefício melhor, pensando também aí sempre na qualidade. E aí a gente passa, então tem a banana verde, ela sofre um tratamento térmico, processo de descascamento, corte, tratamento antioxidante, justamente por ser um produto rico em gordura, escorrimento ou centrifugação, e aí passa de novo, né, pela fritura e novo escorrimento e centrifugação. Então, o técnico ali, naquele processo todo, ele vai acompanhar os processos de higienização, o uso de EPI, contribuindo aí no desenvolvimento de novos produtos. Se for um produto, né, de uma indústria que é novo, vai aí elaborar a receita, ver qual que é a quantidade de sal que vai ser utilizado realmente para aquele determinado produto. Colaborar aí na realização, né, na elaboração do manual de boas práticas e dos procedimentos operacionais padronizados. Participar das atividades de rotulagem, né, para poder, quando a gente diz da embalagem desse produto, a rotulagem é um processo, né? E aí, igual eu disse para vocês, vai olhar justamente as legislações específicas para esse tipo de produto que vai dizer sobre rotulagem de alimentos. E quando pensa na finalização aí desse processo produtivo, é o armazenamento e a distribuição dessa banana chips. Aí o técnico vai ajudar participando do aperfeiçoamento da equipe, justamente para poder fazer a distribuição no mercado, por exemplo, né, a equipe de comercialização vai contribuir com as ações de educação alimentar e nutricional. Tá, esse produto, passa pela fritura, mas como que a gente pode encaixar na nossa rotina, né, de alimentação? Porque é importante, pensando no resgate também que a gente tem com o uso desse produto, né, de forma geral. Participar do serviço de atendimento ao consumidor, né? Então aí vejam como que o técnico pode atuar, né, num processo produtivo, né, pensando aí nessas áreas, né, nessas sub-áreas de atuação e como que é importante ele estar ciente, né, das legislações e dos processos que se tem para trabalhar. Então, a gente não é muito atrelado, né, a legislação, o conhecimento e o conhecimento do produto. Eu tenho que saber, né, o que a banana tem, né, literalmente, que componentes que ela tem que podem favorecer ou desfavorecer a qualidade do produto final. Então, é importante sempre estar bem atualizado para ter a condição de atuar nas frentes de trabalho. E aqui eu trouxe para vocês uma diferença que às vezes ficam ainda com as dúvidas entre manual de boas práticas e os procedimentos operacionais padronizados. Quando a gente pensa em manual de boas práticas, você sempre vai pensar em um livro, em algo mais grosso, em algo mais robusto, que vai dizer sobre todo aquele estabelecimento. Então, se você vai auxiliar uma equipe a desenvolver um manual de boas práticas, então saiba a diferença, que o manual ele é um documento que vai descrever todas as operações que são realizadas pelo estabelecimento, incluindo pelo menos os requisitos higiênico-sanitário dos edifícios, a manutenção e higienização de instalações, equipamentos e utensílios, o controle de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo dos resíduos e o controle e garantia da qualidade do alimento preparado. Então, o manual ele vai dizer tudo isso. Como que eu faço o controle de pragas do estabelecimento? Como que é feito o controle de pragas do estabelecimento? É uma empresa terceirizada que é contratada? Como que é a contratação dessa empresa? Então, vai descrever minuciosamente todos os processos, tá? Das etapas mesmo. E esses são os requisitos mínimos exigidos em legislação. Já o POP, né, os procedimentos operacionais padronizados, já vai ser um documento mais objetivo,
tá? Que ele vai ser escrito de uma forma a estabelecer as instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos. Então, o POP, ele é aquele documento que você vai deixar ali para o manipulador, né, para o funcionário, tá sempre, né, à vista ali, para ele saber, não, é isso que eu tenho que fazer. Então eu vou pegar ali de uma forma mais breve, né, mais à mão, mais rápida, tá? E quais são os POPs mínimos, né, exigidos em legislação, né, pela Anvisa? São 8. Então, pelo menos 8 procedimentos operacionais padronizados eu tenho que ter estabelecido na empresa. E aí, esse POP, ele pode vir anexo ao Manual de Boas Práticas ou não, pode ser um documento também à parte, tá? Lembrando que a gente sempre tem que ter os dois. Então, os POPs mínimos, né, obrigatórios, que são 8, são higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, eu tenho que ter procedimento operacional para tudo. Todas as instalações, todos os equipamentos, os móveis, todos os utensílios têm que ter um POP específico. Controle de potabilidade da água, como que ele é feito, higiene e saúde dos manipuladores, manejo de resíduos, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens, programa de recolhimento de alimentos, né, o recall. Então, eu tenho que ter isso é obrigatório. Ah, mas eu quero ter outro tipo de POP. Não tem problema. Pode ter, deve ter. Só que a exigência é que se tenha pelo menos POPs para elencar essas oito áreas, tá? E o que o POP ele tem que ter, né? Ele deve ser aprovado, né, e assinado pelo responsável técnico, então tem que ter a aprovação aí da diretoria, do gerente, né, quem é o responsável ali pela aquela empresa. Ele tem que ser datado, ele tem que dizer o que, quem, quando, com que, como. Então ele tem que dizer aí, né, o que você está fazendo, quem é o responsável por fazer aquele procedimento, quando que vai fazer, é quinzenalmente? É a cada 6 meses? Por exemplo, limpeza de caixa d'água. É estabelecido que pode ser realizada até a cada semestre, então de 6 em 6 meses. Não, é diário, então sempre vou fazer a higienização das bancadas, sempre ao final do dia, por exemplo, né? Ou sempre que necessário, enfim. Então, quando? Com que? Quais os materiais que eu vou utilizar para fazer aquela higienização? É esponja? Que tipo de esponja? É uma esponja grossa? É uma esponja dupla face? Detergente? É um detergente neutro? Qual, né? Com que? Quais os materiais que a gente vai utilizar para fazer aquele procedimento? Como que eu vou fazer aquele procedimento? Eu vou pegar a bucha junto com o detergente, fazer a fricção no local, vir com enxaguando com água, fazer uma secagem, finalização com álcool e gel 70, por exemplo. Então, assim que eu vou fazer. Como? Porque o profissional, ele tem que saber, se você contratar um profissional, se a empresa contratar um profissional que chegou, né, não tem tanta experiência, ele tem que ler ali o procedimento e ele vai saber executar. Então, não pode ficar a dúvida para o profissional também. Né? Isso é muito importante. Tem que estar acessível aos funcionários. Então, pode se deixar na pastinha? Pode, mas essa pastinha tem que estar acessível para eles. Pode se fixar na parede? É uma boa estratégia, porque aí vai ficar bem à vista sempre que o profissional for fazer, é só ele ir lá e consultar. Então, fica a critério de cada um, mas é importante que o acesso seja livre para o profissional. Pode ter outra nomenclatura ou vai ser só chamado de POP? Pode ser chamado de instrução técnica, tem local que coloca ali o nome de instrução técnica, mas, né, pela legislação é o POP, né, o procedimento operacional padronizado. A implantação tem que ser monitorada, então eu resgato aquela minha fala dizendo que não adianta fazer o papelzinho bonitinho lá, um POP lindo, maravilhoso, e deixar dentro da pastinha, coladinho na parede e dali tchau e bênção. Não, tem que fazer a monitoração. Tem que monitorar a todo momento se o profissional está executando ou não. Então, não adianta só ter
ele feito e escrito, tá? Tem que monitorar. Os registros periódicos para documentar a execução e monitoramento. Então, tem locais que utilizam de tabelas, planilhas mesmo, né? Que ao final, o funcionário que foi responsável por fazer aquele procedimento, ele vai dar dar a assinatura dele que no final do dia ele fez aquele procedimento, sabe? Então, assim, tem várias formas de se trabalhar, mas tem que ficar ali realmente registrado que foi feito aquela atividade. E as revisões vão ser feitas sempre que necessárias. Como assim sempre que necessárias? Bom, se mudou um equipamento ou instalou-se um equipamento dentro da empresa, eu vou ter um novo POP para aquele equipamento, né? Para higienização, por exemplo, daquele equipamento. Né, se mudou algum tipo de produto, aí eu usava o detergente neutro que a diluição era tal, só que aí a gente começou a comprar um outro detergente neutro que agora a diluição é outra. Eu preciso de atualizar o POP justamente para não correr o risco de ter aí uma diluição incorreta, né, e fazer um procedimento que pode sim afetar na qualidade. Vendo que está tudo muito interligado, então a gente tem que fazer os procedimentos justamente para, no final de todo o processo, a gente ter ali, né, a garantia da qualidade total. E aí eu trago para vocês, né, depois de tudo isso que a gente trabalhou, né, que a gente trouxe de conceito de gestão de qualidade, né, as boas práticas de manipulação, legislações, que são muitas legislações. Quais são as oportunidades e os desafios que o técnico em nutrição e dietética encontra, né, aí no mercado de trabalho? Gente, a gente sabe que desafio, né, são inúmeros, né, e as oportunidades também são muitas. A gente precisa de correr atrás também dessas oportunidades. Então, primeiro que a gente tem aí a possibilidade de ter, né, cursos de formação profissional para técnico em nutrição e dietética no mercado. Então, isso é uma oportunidade, né? A formação profissional, né? As instituições de ensinos que estão aí desenvolvendo cursos técnicos em nutrição e dietética. Isso a gente não pode perder, é uma oportunidade. A exigência crescente do consumidor por serviços de qualidade. Então, o nosso consumidor, ele exige a cada dia mais produto. Ele não é mais aquele consumidor de antigamente que qualquer coisa estava muito bom. Não, ele quer saber como é feito, como que aquela carne chegou naquele açougue, da onde que veio a compra, tem certificação, tá ali normatizado, né? Recebe a fiscalização, não recebe. Então, o consumidor hoje ele busca muito mais informativos para poder certificar que o produto que ele compra é seguro. Então, a ideia do consumidor é outra. Então, isso é uma oportunidade para o trabalhador, né, para o técnico em nutrição e dietética, porque é onde que vai começar a atuar, né, nessas frentes de trabalhos relacionados a alimentos. A crescente demanda por alimentos saudáveis. Mais uma vez, muda o olhar das pessoas que hoje buscam muito mais alimentos com qualidade. Então, é mais um mercado para o trabalho do técnico em nutrição e dietética. O fortalecimento da agricultura familiar, os programas de governo e as instituições de ensino também que se voltam para programas de extensão rural, é uma possibilidade, né? E essa ampliação da área, né, que veio com a resolução do CFN 605 em 2018, então dá mais oportunidade, né? Abre mais para o técnico em nutrição e dietética. Então, isso são oportunidades. Agora, como desafios, a gente tem essa atualização constante com as normas da Anvisa, dos órgãos em geral, né, de fiscalização na área de alimentos. Então, isso é um desafio. Mas a gente tem que aí buscar fazer desse desafio uma oportunidade, né? Sempre se atualizando, né? Mais uma vez eu enfatizo a importância da atualização, mas realmente é desafiador, né? Cada hora, não é que cada hora a norma muda, não, mas são estabelecidos novas normativas, né? E isso é importante, a gente precisa de ficar sempre atento e fazer as buscas nos canais que são de conhecimento, né? Então é ir no site da Vigilância Sanitária,
ir no site do MAPA, ir no site do Conselho, né? Que lá vocês vão conseguir fontes seguras, né? Justamente fontes que realmente são verdadeiras, né? A gente tem que trabalhar aqui com a verdade, né? Justamente porque a gente trabalha com algo muito sério, que é alimento. E um dos desafios que eu não podia deixar de falar no dia de hoje é a Covid-19. O estado que a gente está de pandemia, esse estabelecimento da pandemia, realmente é um desafio para todos os profissionais e não seria diferente para o TND, né? E aí, quando eu falo desse desafio, eu trago para vocês também as boas práticas de fabricação e a Covid-19, né? O que muda em relação a tudo isso que a gente falou de gestão da qualidade? Na verdade, não muda, só vai ter uma crescente. Então, mesmo sendo desafiador, né, a gente está nesse estado de pandemia com a Covid-19, também é uma oportunidade, porque a busca realmente por profissionais para poder se adequar, ela vai ser crescente. Né? Então, é muito importante a gente ter essa noção e também ampliar aí as nossas visões. E pensando em boas práticas de fabricação, e eu trago para vocês o que de novo a gente vai ter, porque tudo aquilo continua existindo, RDC 216, RDC 275, né? Todos os critérios de APPCC, todos eles continuam existentes. Só que, continuamente, à medida que se conhece esse novo vírus, gente, porque também é um novo vírus, a gente não tem como hoje já ter essa certeza de tudo, então a atualização vai ser mais constante ainda, né? A Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, ela tem sempre disponibilizados notas técnicas para poder respaldar os profissionais e auxiliá-los nas suas práticas de trabalho. Né? Então, eu trouxe para vocês as últimas 3 notas técnicas que a Anvisa disponibilizou, que vai dizer sobre como os profissionais devem trabalhar, né, dentro dos setores relacionados à alimentação. Então, a nota técnica 47, que foi, né, disponibilizada no dia 3 de junho, ela vai dizer sobre o uso de luvas e máscaras em estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento à Covid-19. Então, vai aqui falar a máscara, a luva, como que deve ser o uso, é de uso obrigatório, não é de uso obrigatório? Então, a gente sabe, né, que o uso de máscara e luva, ele é importante nesse momento, né, que a pandemia está estabelecida. E aí vem dizer de orientação, por exemplo, da troca de máscara acontecer a cada 2 ou 3 horas, ou quando essa máscara estiver molhada. Então, é ali que você vai buscar a informação que é concreta, né? Ver que é uma nota técnica, então a gente vai trabalhar com o que é de respaldo em legislação, né, nas normas dos órgãos, né, fiscalizadores e legais, para a gente deixar um pouquinho o que, né, o cotidiano, né, a mídia popular vem dizendo, tá? A gente precisa de ter esse respaldo, principalmente trabalhando com qualidade. A nota técnica 48, que veio no dia 5 de junho de 2020, que vai trazer um documento orientativo para a produção segura de alimentos durante a pandemia de Covid-19. Então, vai orientar aí de forma geral como que eu vou, no meu estabelecimento, tratar aí da segurança dos alimentos, já que a gente tem esse novo estado aí de pandemia que, obviamente, esse novo vírus, né, não há constatação que ele seja transmitido via alimentos, né? Mas que é importante a gente manter aí as nossas boas práticas, né? E aí pensando até na segurança do próprio funcionário, né? Dentro da própria equipe, né? Aquele distanciamento de 1 metro para não se trabalhar, né? Muito próximos uma área do outro. E a nota técnica 49, que diz, né? Que veio no dia 2 de junho, também, com as orientações para o serviço de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia de Covid-19. Então, vai dizer justamente para aqueles estabelecimentos que atendem direto ao público. Então, se você trabalha diretamente com atendimento ao público, é essa nota técnica que vai te trazer as informações de como você vai lidar com esse atendimento, né? Como que você vai fazer. E aí eu trouxe para você só uma foto para poder ilustrar que é um setor que precisou de manter, né, esse atendimento, né? Isso é de uma concessionária. E
como que eles trabalharam, né? Pensando aí, vocês podem ver, olhando aí no entorno, a fita vermelha no chão, ela diz da marcação da distância de 1 metro entre todas as cadeiras. Então, deixou ali, porque não faz a higienização ao final do dia, né, no salão, então é preciso, né, de manter essa marcação. E nessa nota técnica diz também de ter sempre marcações. Se tem uma fila, se é um local que pode ter fila, numa padaria, por exemplo, no supermercado, deixar as linhas demarcadas também é uma orientação que aparece nessa nota técnica. Tá? Então isso é muito importante para a gente poder exercer o trabalho e fazer, né, com essa excelência o trabalho da gestão da qualidade total. E mais uma vez queremos parabenizar todos os técnicos e técnicas em nutrição e dietética, profissionais essenciais para a promoção da saúde. Esperamos que vocês tenham gostado da palestra e se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado, envie o seu questionamento para o e-mail que está aparecendo aqui na tela. E não se esqueça, para receber o certificado de participação desse evento, preencha a pesquisa de satisfação no link enviado para o seu e-mail. Muito obrigada a todos e a todas pela participação. Parabéns aos técnicos e às técnicas em nutrição e dietética de Minas Gerais. Eu sou formado no curso Técnico em Nutrição desde 2009. Sou técnica em nutrição e dietética, formada há quase 9 anos. Eu sou técnica em nutrição e dietética há 17 anos. Eu sou técnica em nutrição e dietética há 13 anos. Eu sou técnica em nutrição e dietética, me formei no ano de 2014 e é uma profissão que eu falo que eu tenho muito orgulho de levar comigo. Eu sempre me preocupei muito com a minha saúde e quando eu estava à procura de um curso, eu queria um curso nessa área. Na nossa profissão, muitas vezes é difícil a gente fazer as pessoas entenderem a importância da segurança dos alimentos e a gente conseguir fazer a promoção da segurança alimentar. Mas quando a gente consegue fazer isso, não tem sensação melhor. Tudo que a gente aprende no curso, a gente leva para dentro da nossa casa, leva para o resto da nossa vida. A gente fazer a nossa família se alimentar melhor, se alimentar bem e ficar mais saudável por essa questão da alimentação. Isso é perfeito. Nutrição é a área na qual eu mais me identifico, pois sempre busquei ter uma vida pautada na valorização da minha saúde. Fiquei muito satisfeita com o curso, pois aprendi muita coisa útil para a minha vida. Estou sempre atenta à preservação dos nutrientes e busco sempre conciliar sabor com saúde. Os meus maiores desafios foram conciliar a vida pessoal com o trabalho e encontrar a área da nutrição na qual eu mais me identificasse. Amo muito a minha profissão e vejo que o TND é um grande aliado do nutricionista, pois presta um serviço de enorme importância para a promoção da saúde. Então, o técnico é de extrema importância, é uma profissão essencial, onde a gente cuida do outro com muito amor, com muito carinho, prezando sempre pela qualidade do alimento, né, para levar para o cliente, para o paciente. Desafios a gente enfrenta mesmo, mas qual profissão que não tem desafios, né? Eu falo que eu aprendi muito com tudo isso, aprendo todos os dias, mas que a gente continue trabalhando sempre com muito amor e muito carinho no coração. Eu sou muito feliz sendo técnica em nutrição e dietética e sou muito grata a essa profissão porque tudo que eu adquiri, tudo que eu construí foi através dela. No decorrer do curso, eu aprendi um pouquinho sobre a importância da nutrição para o indivíduo, para a sociedade, e aí eu tive certeza que essa seria uma área em que eu atuaria por muito tempo. Eu escolhi esse curso por adorar a área de nutrição e também adorar trabalhar com os alimentos e acreditar que eu posso fazer a diferença e contribuir com a saúde e o bem-estar das pessoas. A principal característica para estar atuando como técnico de nutrição é você amar a sua profissão, saber trabalhar em equipe e também você ter carinho com o próximo. Quem quer encontrar um curso que seja bom para si mesmo e para a sua saúde, eu escolheria na área de nutrição. Eu falaria para você ser técnico em nutrição. Porque é uma profissão de extrema importância. Não existe profissão melhor ou pior, profissão maior ou menor. Todas são importantes. Há espaço para todos os bons profissionais no mercado.
Então, dê o seu melhor, que com certeza você será um profissional de sucesso. Aproveito a oportunidade para deixar os meus parabéns a todos que, assim como eu, prometeram exercer com lealdade e dedicação as funções do técnico em nutrição e dietética, respeitando em qualquer circunstância a ética profissional em benefício da saúde do homem, sem discriminação de qualquer natureza. Que nós continuemos nosso trabalho com muita determinação, muita criatividade, muito carinho pela profissão, que com certeza eu acredito que nós vamos fazer a diferença e vamos mostrar ao mercado de trabalho o quanto a nossa profissão é linda e essencial para a manutenção da saúde e para o trabalho juntamente com o nutricionista na área de alimentação. A nossa paixão é a alimentação. A nossa missão é promover saúde. O nosso trabalho é feito com ingredientes muito importantes: ética e respeito. Nosso objetivo é levar alimentos de qualidade para os mineiros. Mais do que parceiros dos nutricionistas, estamos juntos para cuidar das pessoas. A nutrição é muito mais do que uma palavra na nossa profissão. É a nossa razão de existir. Técnico em Nutrição e Dietética, essencial para a promoção da saúde. Uma homenagem do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região.